Santo de Deus possa fazer morada no nosso coração. E que nós possamos agora abrir o nosso coração, né? Que nós possamos nos colocar na presença de Maria, a mulher do Pentecostes, a mulher do primeiro milagre, a grande rainha intercessora que nós temos lá junto de Jesus. Que nós possamos agora nos colocar na presença dessa mãe, né? Geralmente a mãe olha para o filho, né, e já entende, né? Às vezes o filho nem ele mesmo se dá conta, mas a mãe olha e fala: tem alguma coisa errada, né? Olha, faz isso, toma esse remédio que eu acho que vai acontecer isso. Você mexeu com tal coisa e você tem rinite, você tem bronquite, então toma tal remédio. Então a mãe já olha para o filho, conhece o filho, conhece o olhar, conhece a necessidade. A mãe cuida. Então que nós possamos agora nos colocar diante da mãe, porque ela nos traz o Espírito Santo. E ela vai olhando agora para cada uma de nós. E ela sabe a necessidade, a dose que precisamos hoje do Espírito Santo. Qual é o tanto que precisamos mergulhar no Espírito hoje? Então, que nós possamos apresentar-nos diante da Mãe. E nem precisamos falar nada. Ela olha para nós e ela sabe a necessidade de cada uma de nós. E que pouco a pouco o Espírito Santo de Deus possa ir enchendo o nosso coração, o Espírito Santo possa ir se fazendo presente, possa ir retirando tudo que está enchendo, né, a nossa mente nesse momento, e o Espírito Santo vai tomando o seu lugar, né, vai tomando conta, né, de cada uma de nós, e ele vai dando ritmo, né, para nossa respiração, para o nosso coração. Nós vamos entrando na presença do Espírito Santo e ele dita o ritmo, né? Então, às vezes, chegamos agitadas, outras irritadas, outras chateadas, e o Espírito Santo agora vai colocando todas nós na mesma sintonia, na sintonia da paz que só o Senhor pode nos dar, da paz que somente a presença do Espírito Santo nos traz. Do amor que Maria nos traz, como nossa mãe, nossa intercessora, do amor que vem do Senhor, o amor mais verdadeiro que nós podemos ter. Que nosso coração possa ir se abrindo, dando espaço para o Espírito Santo ir tomando conta, ir tomando o lugar dele. Vem, Espírito Santo, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Vem, Espírito Santo. Quem ora em línguas pode ir orando em línguas agora. Quem não ora pode ir pedindo ao Espírito Santo esse dom. A oração em línguas é quando nos deixamos tomar pelo Espírito Santo. As nossas palavras já não são suficientes. E aí o Espírito Santo vem em nosso auxílio. E ele ora por nós. E a nossa oração fica muito mais eficaz, porque é o próprio Espírito Santo, aonde as nossas palavras não alcançam, ele chega. Vem, Espírito Santo, vem sobre cada coração. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós. Shiria lari kandara lara shuria lari kandara lara. Sopra sobre nós, Espírito Santo, sobre as nossas casas, a brisa suave, a
paz que só o Senhor é capaz de nos dar. Amém? Amém, Senhor, amém. Obrigada, obrigada pela tua presença no meio de nós. Vamos rezar uma Ave Maria, apresentando nossa partilha de hoje, apresentando cada uma de nós, apresentando as nossas irmãs que não puderam estar aqui, que eu tenho certeza que Maria também já lançou o olhar dela sobre as nossas irmãs que não estão aqui, porque ela é mãe, ela cuida, ela ama. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E hoje nós vamos partilhar Eclesiástico 30. Quem tiver com a Bíblia aí já pega a sua palavra. Eclesiástico 30, do 22 ao 25. Vou ler, tá, meninas? Não entregues tua alma à tristeza, e não aflijas a ti mesmo com tuas preocupações. A alegria do coração é a vida da pessoa, tesouro inexaurível de santidade. A alegria da pessoa prolonga-lhe a vida. Tem compreensão contigo mesmo e consola o teu coração. Afugenta para longe de ti a tristeza. A tristeza matou a muitos e não traz proveito algum. Vamos fazer um exercício antes da gente começar a partilha? Eu quero que vocês coloquem a mão no coração e vamos meditar aqui, versículo a versículo, e ouvindo essa palavra como que o próprio Senhor falando para nós, no nosso particular hoje, né? E aí, você fala seu nome e fala para você aí, ó. Amanda, não entregues tua alma à tristeza e não aflijas a ti mesmo com as tuas preocupações. Juliana, a alegria do coração é a vida da pessoa, tesouro inexaurível de santidade. E cada uma, meninas, vai lendo e falando para você, tá? A alegria da pessoa prolonga-lhe a vida. Amanda, tem compreensão contigo mesmo e consola o teu coração. Afugenta para longe de ti a tristeza. A tristeza matou a muitos e não traz proveito algum. E aí vamos fazer um minutinho aí pensando nisso que a gente leu agora. Um minutinho de silêncio. E medita no teu coração. Nesses poucos versículos aí.
Amém? Que palavra, hein, meninas? Temos muito a dizer aí sobre cada um desses versículos. Eu vou iniciar aqui. Quero falar. É difícil falar o que mais toca, o que mais serve para a gente, porque eu li essa passagem e fiquei meditando acerca especialmente das situações de tristeza, né? Então, dependendo da situação, e eu acho que inclusive todos os dias a gente pode meditar um pedacinho dessa passagem, né? Porque a gente é muito frágil, né? Mediante as situações da vida. Pelo menos, eu me acho muito frágil. Às vezes, uma coisa tão boba, ainda a gente fala, né? Nossa, estragou meu dia. Estragou meu dia, aquele fulano mal educado lá que eu fui comprar o bilhete do metrô. E aí, né? E para mim, isso mostra para mim a minha pequenez, né? Porque se a gente olhar a grandiosidade de um dia, capítulo 30, Viviane, 30, versículos do 22 ao 25. Se a gente vê a grandiosidade desse dia e a gente deixar uma bobeira estragar o dia, e às vezes o que acontece? Igual, né? Voltando aí o exemplo da mãe que eu usei na nossa oração, é igual quando a mãe fala para a gente, não fica com o pé no chão que você vai ficar doente, né? Então não significa que você vai ficar com o pé no chão meia hora e daqui a pouco você está doente, a gente sabe disso. Mas o pé no chão nos abre para baixar nossa imunidade, né? Porque aí se a gente ficar muito tempo, a gente expõe o nosso corpo. Então, quando a gente se permite ficar triste, por mais bobeira que seja, nós expomos o nosso espírito, a nossa alma. Então, eu saio da minha casa de manhã, aí chego no metrô e vejo que meu bilhete não tem crédito. E aí eu olho lá para a cabine e tenho que comprar o bilhete. E daí, se eu não vigiar, eu já vou ficar irritada ali, já vou ficar triste ali. Ai, acabou. Como que eu não vi isso antes? Como eu não vi isso antes? Agora eu tô atrasada, agora eu vou me atrasar mais ainda. Agora essa fila imensa. Agora só tem. Como pode um metrô só ter um guichê, gente? Aí eu já começo a reclamar, né? E aí eu tô atrasada, e mesmo que eu não proclame com a minha boca, é isso que eu tô alimentando lá nos meus pensamentos. Então, pensa, Deus preparou um dia, o sol nasceu, o café da manhã que eu tomei, a vida, a minha, da minha família. Olha quantas coisas que são motivos para louvar a Deus e que muitas vezes a gente passa despercebido porque a gente está pensando o quê? No que eu vou fazer a hora que eu chegar lá. E aí, quando tem alguma coisa para atrapalhar, a gente se permite ficar triste quando alguma coisa nos atrapalha. Então, para mim, a meditação hoje que eu venho trazer para vocês é pensar, não assim, claro que em toda forma de tristeza, mas para mim hoje é isso, é não abrir motivos de tristeza que possam nos levar a um caminho de uma tristeza muito maior, né? Porque se eu me permito ficar triste por coisas corriqueiras do dia a dia, eu vou acabar caindo num círculo de tristeza, porque é inevitável que nem tudo vai dar certo, né? Muitas coisas vão nos contrariar ao longo do dia. Então, aí vai somando um pouquinho de cada coisa, um pouquinho de cada coisa. Chegar no final do dia, eu tô naquela tristeza imensa que eu não sei nem por quê, que eu não sei nem explicar por quê, porque aí a gente já fala, esse dia tá demais para mim.
Então, olha só o primeiro, ele já dá uma ordem: não entregues tua alma à tristeza, e não aflijas a ti mesmo com as tuas preocupações. É uma ordem. E ele não está falando que tipo de tristeza. Não a tristeza. Não a tristeza. Então, o exercício que eu proponho é de tentarmos nos vigiar para combater mesmo a tristeza, ser combatentes, né? Coloquei lá no grupo, meninas, que começou a quaresma de São Miguel, e São Miguel é um anjo que na Bíblia nos apresenta como um anjo de combate. É ir à frente sem medo, mas vigilante, né? Estando atento. Então eu vou me vigiar, porque eu não vou deixar a tristeza chegar ou encontrar morada no meu coração, porque ela pode até chegar, a gente ficar chateado com várias coisas, se permitir ficar triste, mas eu não vou deixar ela fazer morada no meu coração. E aí, uma coisa que é um exercício importante da tristeza é a questão dos pensamentos, né? Pensamentos tristes. E se a gente se deixar levar, um pensamento vai trazendo o outro, o outro vai trazendo o outro. Então, quando a gente perceber esses pensamentos de tristeza, vamos renunciar. Vou falar, opa, peraí. Que eu tô, né? Por que eu tô deixando esse pensamento se alastrar aqui na minha mente? Não, hoje não. É claro que a gente nem sempre, dependendo da circunstância, né, nós teremos essa força, mas nós temos que ter essa iniciativa. Não significa que sairemos sempre vencedoras. Não, eu vou pensar isso, aí automaticamente eu vou ter um pensamento bom e a tristeza não vai instalar. Não é isso. Mas nós, estando vigilantes, nós estamos mesmo sem vontade, que nós possamos estar dispostas a dar esse primeiro passo, de combater esses maus pensamentos e dispostas a pedir ao Espírito Santo, porque a alegria também é um dom do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele sim, eu não consigo, mas ele, se ele vier em meu auxílio, ele é capaz de me fazer alegre, mesmo numa situação de tristeza, de muita tristeza. Ele é capaz de conservar a alegria no meu coração. E não é uma alegria assim de ficar contando piada, de ficar rindo, gargalhando, não. É aquela alegria capaz de cercar o nosso coração e não deixar a tristeza se instalar. Porque aí vai, né, no último, ó, tem compreensão, o versículo 24, tem compreensão contigo mesmo, né? Que é o quê? Olhar para nós e reconhecer, né? Reconhecer, às vezes, o nosso erro, reconhecer que erramos, reconhecer que não somos capazes de realizar tudo, reconhecer que nem tudo sai como a gente queria, mas afugenta para longe de ti a tristeza. Então, para mim, fica essa ação, né? Essa ação de ter sempre, né? De vigiar para estarmos sempre dispostos a combater quando a tristeza quiser chegar perto de nós. Seja uma tristezinha por conta de coisas corriqueiras, e seja uma tristeza, né, maior por um luto, uma perda, né, e tantos motivos de tristeza que nós podemos viver ao longo da nossa vida. Mas que o Espírito Santo, né, o Espírito Santo que é movimento, que não nos deixa parar, que ele seja sempre o nosso auxílio, o nosso apoio, que nós possamos sempre ter essa iniciativa e reconhecer e falar: Senhor, não estou conseguindo, preciso aqui do teu Espírito Santo, porque eu não quero essa tristeza perto de mim. Amém? Su, fala aí.
Deixa a Val falar primeiro. Eu falei que ia ser a última, porque teve gente aqui que falou que eu falo demais, gente. Aí a Val fala agora. Boa noite, meninas. Então, eu gostei muito dessa passagem. Primeiro, porque ele fala um versículo só da tristeza e os outros três ele fala de como combater a tristeza, né? Então, eu fico imaginando assim: eu sou muito agitada, então eu não tenho tendência à tristeza, eu tenho tendência a ser hiperativa, assim, ansiosa, né? Mas em alguns momentos eu já tive, assim, principalmente depois da gestação, tive uma tendênciazinha a ter um pouquinho de depressão, enfim. Eu percebi que quando a gente está triste, a gente se entrega no sofá, a gente se entrega àqueles pensamentos e aquelas dores que ficam dentro do coração e você chora sem saber por quê, você não tem vontade de levantar, você não tem vontade de se arrumar, você não tem vontade nem de escovar os dentes. E para a gente, como os três versículos falam, né, o 23, o 24 e o 25, como que a gente faz para sair, né, desse momento de tristeza, desse momento de entrega à tristeza, esse momento de depressão, esse momento de angústia, né, de estar tão repleto diante das dificuldades do dia a dia, né? Como todo mundo, a gente faz, a gente reza o terço, a gente escuta o padre, a gente escuta a homilia. Só que eu acho que não só isso, eu acho que a gente tem que rasgar o nosso coração diante a Deus, sabe? Fazer conforme a gente já falou diversas vezes. Fechar a porta do quarto, entrar em oração, porque o inimigo, nesse caso, a tristeza, ela está dentro da gente. A gente tem que fazer com que essas palavras que a gente escuta do padre, da música, do amigo que liga para a gente, essas palavras têm que florescer, têm que gerar frutos. E se a gente não entregar as nossas angústias, a gente não entregar as nossas tristezas para Deus, por exemplo, a Maria Madalena, o paralítico, tantos outros que foram curados na Bíblia, eles tiveram que pedir, não foi? Eles pediram para Deus: Senhor, me cura, Senhor, me dá visão, Senhor, me tira essa lepra. Então, para que a gente possa sair dessa tristeza, possa sair desse sentimento, a gente tem que pedir. E a gente tem que se rasgar diante de Deus. Contar para Ele só todos os nossos segredos. Aquilo que a gente liga para a irmã, para falar, irmã, aconteceu isso, 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 liga para a mãe, para murmurar. Não faça isso. Não liga para a mãe, não liga para a irmã para murmurar. Vá para o Senhor, conversa com Ele, entrega suas angústias, suas dúvidas, todas para Ele. Inclusive, tem uma passagem bem legal que é lá de Isaías 38, que é uma passagem assim, que o rei Isaías, ele foi atingido por uma doença, e o profeta Isaías foi lá e falou assim para ele: olha, você vai morrer, prepara a tua vida que você vai morrer. Isaías ficou tão triste que ele se virou para a parede e rezou para Deus, falou: Senhor, não faça isso comigo, eu tenho minha vida, eu tenho minha família, eu sou rei dessa cidade, não faça isso comigo. E o profeta Isaías voltou e falou para ele: olha, eu escutei a sua oração, você tem mais 15 anos de vida. Então, poxa, imagina a situação. Eu fico me imaginando no lugar de Ezequias, né? Fico pensando: nossa, eu ia falar: nossa, Senhor, mas eu fiz jejum, eu fiz terço, eu fiz oração, o Senhor vai me tirar a vida? Não, o senhor não vai fazer isso comigo, o senhor é meu amigo. Eu tenho duas crianças pequenas, o senhor tem noção? Duas crianças pequenas, como que o senhor vai tirar minha vida? Não pode. Eu já ia começar a murmurar na hora, né? Não, Isaías, vem cá, vamos conversar. Com quem que eu falo? Eu quero falar com o chefe. Não, 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 não. Chama o gerente. Que não, eu não vou subir, não, 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 não. Então eu fico imaginando eu já ia começar a murmurar já. Não, não tá certo. Ele não, ele foi muito humilde. Ele fez o quê? Ele aceitou. Não, tudo bem, Jesus. Só que ele rezou, pediu para Deus, ele se entregou. E ele fez uma oração tão simples, tão simples. E aí, Isaías voltou e falou: olha, escutei a sua oração, vou te dar mais 15 anos. Gente,
Se isso aconteceu na vida dele, imagina na nossa, que a gente reza o terço, a gente faz jejum, a gente comunga, tem a Eucaristia, a gente tem tanta coisa que a gente faz. Só o que a gente precisa fazer? Pedir para Deus, entregar o nosso coração, entregar todas as nossas misérias. A gente não pode ter segredo com Deus. A gente tem que ser, sabe aquele segredinho que você conta só para aquela amiga? É com Deus que você tem que falar, não é com a amiga. Fala com Deus, bota o joelhinho no chão e vai dar tudo certo. Não deixa esse combate espiritual que está dentro de você te dominar. E outra coisa que Deus ficou me perturbando hoje. Às vezes a gente passa por uma tribulação e essa tribulação a gente não entende. Só que essa tribulação que a gente passa, só a gente passa. Aí você fala, ai Senhor, mas minha cunhada, o marido dela lava, passa, cozinha, e o meu, ó, não faz nada, nem as contas ele paga. Mas às vezes Deus quer que a gente passe por aquela tribulação, porque vai vir uma coisa muito boa e a gente vai estar preparado. A gente vai estar forte, a gente vai estar edificado. Por quê? Porque a gente já passou pela tribulação. E quando vir a graça, a gente vai estar pronta, a gente vai estar preparada para... Porque talvez a nossa imaturidade, a graça não chega completa, entendeu? Quando às vezes acontece alguma coisa na sua vida, você fala assim, nossa, não é justo. De novo comigo. Não é justo, Senhor. Por quê, Senhor? Porque a gente já começa a murmurar. Eu já começo a murmurar. Mas às vezes acontece alguma coisa na vida da gente, a gente não sabe dizer por quê, mas depois que a coisa boa vem, aí você fala, ai, Senhor, tá vendo? Eu passei e a graça foi linda e maravilhosa, né? Então, às vezes a tempestade vem, mas a gente não pode ficar sentada nela, a gente tem que levantar, orar, entregar, Eucaristia, jejum, oração, intimidade com Deus. E tudo vai dar certo e confiar nele. E não ficar na tristeza. Inclusive, esse tema de hoje foi uma sugestão do nosso questionário, né? E muitos outros virão. Ai, gente, tô amando essas pregadoras aí que nós estamos trazendo. São ótimas, porque é bom ouvir o povo que é nosso, né? Para a gente nunca cair na hipocrisia de trazer pessoas de fora que falam bonito, que vivem, e a gente precisa mostrar a nossa verdade, né? Então, por isso que a gente tá partilhando aqui um pouco com vocês, às vezes é nós, porque a gente precisa se expor também. Né? Outro dia eu ouvi uma frase que falava de exposição, é necessário a gente se expor, né, para as pessoas, para a gente aprender a crescer na fé, porque quando eu me exponho, eu sou a primeira a ganhar com isso. E eu vejo essa frase assim muito verdadeira, né? A frase era: quem não se expõe não se compromete. A gente precisa se expor, porque na hora que a gente se expõe, vai ter uma situação lá atrás que a gente fala, putz, né? Mas falei para todo mundo, né? Que tinha que fazer assim, eu tenho que fazer assim. E a gente é a primeira a escutar aquilo que a gente fala, né? Então, pensem nisso. Quem não se expõe, não se compromete. Eu nem tinha pensado em falar nisso, Deus colocou no meu coração essa frase agora, nesse minuto. Quem não se expõe, não se compromete. A gente precisa se expor, sim. Se expor como pessoas cristãs, se pôr como pessoas de Deus, se pôr como pessoas que têm fé e que proclamam a fé. A gente precisa se expor, né? E aí dessa palavra, nossa, tanta coisa veio na minha mente, no meu coração quando eu estava lendo essa palavra, né? As meninas já falaram bastante, algumas coisas que eu pensei, mas uma das coisas que veio muito na minha mente, e eu já falei aqui uma vez, eu não lembro se foi falando assim ou se foi em uma oração, mas foi para a gente cuidar dos nossos pensamentos, né? Porque normalmente, quando a gente faz uma oração, a gente fala assim, Senhor, cuida do meu coração, eu te entrego o meu coração. Não que isso esteja errado, de forma alguma, não existe o certo ou o errado, né, no momento de oração, assim. Mas a gente não coloca o nosso pensamento para Deus. E, gente, nós estamos aqui hoje em 36 mulheres,
como mulher pensa demais. Gente, como o pensamento da gente não para, a mente da gente é acelerada, a gente está sempre pensando alguma coisa, né? Às vezes eu tento fazer o exercício de não pensar nada, eu não consigo. Eu fico pensando, nossa, eu não posso pensar em nada, então eu não consigo pensar em nada. E eu imagino que se tem alguém aqui que consegue, é porque você é uma exceção para confirmar essa regra de que mulher pensa demais, de que a mente da mulher não para, né? Que é cientificamente comprovado, que a gente não para, né? E aí tem uma mulher ou outra que consegue ficar menos tempo sem pensar, né? Consegue... Uma vez eu ouvi uma moça falando, uma psicóloga falando que a gente tem que ter o nosso tempo de deitar, de sentar, de fechar o olho e não pensar em nada. Eu falei, gente, mas não dá, não consigo, né? E a maioria de nós somos assim. Então, eu acho que a gente precisa, um pouquinho, assim, na nossa oração, de falar para o Senhor, Senhor, cuida dos meus pensamentos, porque é o meu pensamento que domina todo o meu ser. É a partir daquilo que eu penso que eu começo a sentir algo, é a partir daquilo que eu penso que eu tomo alguma atitude, que eu tomo alguma ação. Os pensamentos são aquele que domina o meu interior e às vezes até mesmo o meu exterior. Então, acho que a gente precisa, assim, para não deixar a tristeza entrar dentro do nosso coração, a primeira coisa é começar a entregar na nossa oração os nossos pensamentos, a nossa mente. Né? Na nossa oração, quando eu falo, ai, Senhor, eu quero te entregar o meu coração nessa manhã, já faz um tempo que toda vez que eu vou rezar, eu falo, ai, Senhor, eu quero te entregar a minha mente nessa manhã, pedir que o seu Espírito Santo domine os meus pensamentos, porque a gente sabe que isso é uma questão, como as meninas já colocaram, a Amanda falou muito, é uma questão de treino, né? A gente precisa treinar a nossa mente para aquilo que é bom, para aquilo que é saudável. Quando a gente lê aqui, não entregue tua alma à tristeza, não aflija com as tuas próprias preocupações. A mulher também tem a tendência de se preocupar muito, né? A gente é muito preocupada com as coisas, né? A gente tem, parece que a gente tem uma amplitude maior de coisas, assim, para se preocupar, né? Os homens, eles já são mais tranquilão. É característica mesmo, não é um errado, outro certo também. Mas, gente, a gente não precisa se preocupar tanto assim. E eu gostei muito desse versículo porque eu tenho tentado me policiar, não me preocupar tanto com algumas coisas que não tenho controle, né? Especialmente quando isso não é comigo. Às vezes a gente se entristece com o outro, a gente quer mudar o outro, a gente fica triste por causa do outro. E eu não consigo mudar o outro. Eu só consigo, como diz a minha tia, nós só conseguimos mudar a nós mesmos. Ela sempre usa essa frase, né? E é verdade, né? Eu acho que a gente tem que viver com cautela, com obediência a Deus, com responsabilidade, né? Mas com menos preocupação, porque a preocupação a gente tem que entregar para Deus, né? Isso também é um exercício, né? Entregar a preocupação para Deus é um exercício. Às vezes eu falo para as minhas amigas que a gente faz aquela oração de, ai, Senhor, coloca a sua preocupação para o Senhor, vai na missa, oferta a preocupação, né? Faz aquela oração que, nossa, te alivia o coração. E você entrega tudo lá. Aí parece que a missa acaba, a gente recebe a bênção, vai lá no altar, pega todas as preocupações de novo, coloca dentro da bolsa e volta para casa. Às vezes eu tenho a sensação que é assim que a gente faz, porque a gente volta para casa com as mesmas preocupações, né? Sem a confiança em Deus. Então a gente volta com o coração cheio de preocupações, logo cheio de tristezas. E é onde a gente precisa aprender, né? Fazer esse exercício de realmente confiar em Deus também é um exercício, né? E ele vem e a gente começa a confiar fazendo esse exercício da fé, do acreditar, de mergulhar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos na fé. Os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, eles precisam ser mergulhados na fé, mergulhados na esperança. Né? A gente sempre fala aqui em casa, às vezes tem alguma situação e eu falo assim, gente, eu não tenho expectativa nenhuma que isso aconteça, mas eu tenho esperança. Por exemplo, eu tenho um parente meu que ele entrou nas drogas, parente bem próximo, e a gente internou ele tudo, e ele saiu de lá e se afundou nas drogas de novo,
E aí, na segunda, terceira vez que você vai internar a pessoa, você já não tem mais expectativa em relação a essa pessoa. E realmente não tem. Mas a gente tem esperança, né? A expectativa frustra, mas Deus não... Então, eu não posso deixar de acreditar que Deus pode fazer uma obra na vida dessa pessoa. Então, por mais que eu não tenha expectativa, eu tenho que ter esperança. E eu acho que um pensamento, um sentimento mergulhado na fé é esse sentimento, esse pensamento de esperança. É isso, né, que tira a tristeza do nosso coração. A gente sabe que a qualquer momento, se Deus quiser e se a pessoa também quiser, né, isso pode ser mudado. E a nossa função é orar, acreditar, confiar e não deixar o desânimo, a tristeza tomar conta do nosso coração. Aí também tem uma coisa, né, que eu lendo e participando de um curso eu lembrei. E eu acho que o Padre Adriano também citou isso em alguma pregação dele, que quando a gente tem os traumas da vida, as tristezas que são muito fortes, que marcam a nossa vida, às vezes a gente tem uma situação, uma tristeza que gera trauma, né? No seu consciente fica 10%, achei interessante, ele falou isso, eu já tinha lido isso, fica 10% no seu consciente, mas os outros 90% você não lembra, você não sabe, então às vezes você tem trauma de algo, você não sabe por quê, você tem um medo de altura, você não sabe por quê, né? E eu tô falando isso porque às vezes a gente entra num barco da tristeza por um motivo tão pequeno e a gente não sabe por quê, né? Uma preocupação grande com algo tão pequeno e a gente não sabe por quê. É porque tem uma causa, né? E aí, gente, para descobrir essa causa, é só na oração, né? Na oração de cura interior, essa oração que a Val falou que você vai, fecha a porta do seu quarto e na humildade do Senhor você coloca para Ele: Senhor, por que eu estou tão preocupada assim com algo tão pequeno? Por que essa situação que nem é tão grande me deixou tão triste? Por quê? Né? E é confiar que na oração vai ser revelado algo para você, ou pelo menos você vai ser curada, porque 90% das situações que a gente passa fica no nosso inconsciente. Então, às vezes a gente não sabe por que algo acontece conosco e pode ser algum trauma que a gente tenha tido, né? E aí a tristeza vai lá, invade o nosso coração e a gente fica patinando naquilo, porque a gente não reza, né? Então, a gente precisa também entregar para Deus na oração, na fé, especialmente na humildade de reconhecer, que eu não sei da onde que vem essa tristeza, por que eu estou tão triste assim, de reconhecer e pedir para Deus, né, trabalhar no seu coração. Uma outra coisa que eu também, quando estava orando nesse tema, me veio no coração, foi da gente não se deixar, tomar cuidado para não se influenciar pelos problemas das outras pessoas. Todo mundo aqui tem bastante problema, não tem? Eu tenho um problemaço. Quem tem um problema, levanta a mão. Mas eu conheço amigas aqui que também têm um problemaço, né? E, gente, a gente precisa ajudar as irmãs, mas a gente não pode entrar na tristeza. A nossa função é dar ânimo para a irmã, não é pegar o problema da irmã, colocar dentro da gente e se afundar na tristeza com ela. A nossa função é dar ânimo, a nossa função... Tem um provérbio, acho que eu anotei aqui, Provérbios 12, acho que 25, deixa eu achar. Ó, a aflição no coração deprime a pessoa. Então, se você tem uma aflição, se a sua irmã tem uma aflição, ela está deprimida. Mas uma palavra de ânimo lhe traz alegria. Então, se a gente pegar essa irmã que está precisando da gente e se afundar no problema com ela, ninguém está ajudando ninguém, né? A gente precisa trazer alegria para essa irmã. Então, quando você estiver escutando um problema, leva uma palavra de ânimo. Não entra na tristeza junto com a irmã, ora pela irmã. É claro que tem, quando você está muito próximo da pessoa, quando essa pessoa ela é praticamente uma irmã para você, você vai ficar chateada, você vai ficar preocupada, mas você precisa dar uma palavra de ânimo. E se você entrar na tristeza, você não vai ter palavra de ânimo no seu coração para dar, né?
Isso também vem através da fé e da esperança que a gente tem que ter quando vai conversar com uma irmã. Quando a gente, às vezes a gente é chamado para, vem aqui na minha casa, conversa com fulano que está precisando. E aí você tem que levar uma palavra de ânimo para restaurar o coração dessa pessoa, né? Então, a gente que está aqui, a gente tem que aprender a não deixar se dominar, nem pela nossa tristeza, é um exercício, mas pela tristeza do outro, a gente tem que aprender a lidar com isso. Meu irmão precisa de mim, eu vou orar por ele, estarei de mão dadas com ele, mas eu preciso animá-lo e não me entristecer junto com ele. É claro que a gente tem aquele amigo, tem até uma frase, né, que eu sempre falo que quem tem amigos não sofre sozinha, né? Então, tem aquele amigo que é seu irmão que você vai chorar junto com ele, mas num geral, né, num geral, você tem que estar ali disposto a ter uma palavra de fé, de esperança, de ânimo para a pessoa, para revitalizar a alma dessa pessoa. Uma outra coisa que eu acho que assim, eu até pensei, eu acho que isso não cabe para nós, seria mais falar para os jovens, mas não, você sabe que eu fiquei pensando na minha vida, eu acho que cabe sim, que é escolher bem as pessoas com quem a gente anda. Porque que nem a avó falou assim, eu já estaria murmurando. Gente, eu também era assim, eu murmurava pra caramba, né? E hoje eu procuro não andar com pessoas que murmuram. Eu posso estar próximo, às vezes eu trabalho, a pessoa está ali, mas não vai ser essa pessoa que vai ser minha referência de amizade. E aí tem não sei se são os psicólogos que falam, né, que a gente fica parecido com as 5 pessoas que a gente mais convive, né? Então, as 5 pessoas que a gente mais convive é a nossa formação. Aí eu fico pensando, quem são as pessoas que eu mais convivo no meu serviço, né? Gente, as 5 pessoas que eu quero próxima de mim não podem ser pessoas que sejam extremamente tristes, amarguradas, né? Que fica murmurando, porque eu vou ser um pouquinho delas também. Então, quando eu refleti, quando veio isso na minha mente, né? Eu falei, nossa, eu lembrei desse negócio das 5 pessoas que você mais convive. Falei, mas isso pra gente que é mulher, né? Já é todo mundo maduro aqui. Não, mas é assim também. Para nós também somos pessoas que se deixam influenciar em alguns momentos da vida. Nós somos, né? E a gente precisa tomar cuidado com as nossas escolhas, com quem a gente anda, né? A pregação da semana passada, né? Olha a escolha que o casal teve no início, como foi uma escolha errada. Pessoas casadas e tiveram uma escolha, um entendimento errado da situação. Então, a gente precisa tomar cuidado com as pessoas que a gente anda. E aí, refletindo ainda mais, assim, essa passagem, né? Eu lembrei de uma frase que eu li que mexeu muito comigo numa fase que eu estava deprimida. Teve uma fase da minha vida, muitos anos atrás, eu não cheguei a entrar em depressão, não. Mas eu fiquei muito deprimida com a situação, muito deprimida. E eu não contava para ninguém, né? Então, eu ia para casa da minha mãe, ela era vizinha dela, ficava lá toda sorrindo, aí de repente me dava um aperto no coração, eu corria para minha casa, chorava, respirava e voltava, porque minha mãe não podia me ver chorando, né? E a minha irmã morava lá também, então eu fiquei, e aí eu fui ler um livro, e nesse livro estava escrito assim, quando você tem um sentimento de tristeza, algo assim muito grande, que você tem que compartilhar com alguém. Estava dizendo, no livro, eu não lembro se o livro era, não sei se era do padre, não lembro de quem é esse livro, gente, mas eu acho que chama Batalha Espiritual. Batalha Espiritual. Ele falava assim, que você achar que você dá conta de uma turbulência muito grande na sua vida, se você dá conta sozinha, é a pior armadilha do inimigo para te pegar. E aí, quando eu li essa coisa da tristeza, eu fiquei pensando, né? É verdade, quando a gente está muito triste, muito chateada, e a gente fala, não, eu vou dar conta disso sozinha, eu vou melhorar sozinha, isso vai nos afundando, né? Isso vai nos afundando. E aí, sentindo o coração de compartilhar essa frase com vocês, como a Valéria falou, né? A primeira pessoa que você tem que expor a situação é para Deus, porque com Deus a gente fala da nossa verdade. Mas a gente também tem que ter uma pessoa que a gente confie,
para se abrir, para a pessoa nos ajudar. Porque quando a gente está triste, a gente não vê caminho, né? Quantas pessoas tentam suicídio porque estão tristes, querem acabar com esse problema? Então, quando a gente está triste, a gente não consegue ver, né, um palmo na nossa frente, a gente não consegue ver. E aí, quando você conversa com uma irmã abençoada, uma irmã de Deus, ou um padre, quem seja, quando eu tive assim na minha vida, quando eu li essa frase, a primeira coisa que eu fiz foi procurar um amigo da igreja. Ele nem era um amigo íntimo, mas eu sabia que ele era uma pessoa de Deus. E foi essa pessoa de Deus que me ajudou a ver que o problema não era tão grande assim, né? Então, vocês já fizeram esse exercício? Ó, pega a mão de vocês, pega a mãozinha assim, estica a mão bem, bem longe assim. E aí você olha para o redor, você tá vendo várias coisas, certo? Agora você vai pegar a mão, a sua mão, e você vai colocar aqui na sua cara, ó. E quando você mexe os olhos ao redor, você já não vê tanta coisa. O que significa isso? Que às vezes a gente traz o problema tanto assim para dentro que a gente não consegue visualizar o restante. A gente fica tampada, a gente fica, né, com um problema que é pequeno, a gente faz desse tamanho. E a gente não consegue ver solução para ele. E isso vai afundando a gente na tristeza, vai afundando a gente na depressão, vai afundando a gente nas preocupações. E aí, a partir do momento que eu escolho uma pessoa sábia, não é qualquer um, tá? Uma pessoa de Deus, para me ajudar a tirar esse problema da minha frente, conseguir enxergar os arredores, a tristeza vai saindo do meu coração, né? E eu vou conseguir instalar a presença de Deus e a fé no coração. Então, essa frase marcou muito a minha vida, né? Não achar que eu consigo resolver tudo sozinha, porque eu não consigo. E foi numa fase da minha vida de muita turbulência, né? Mas que tinha solução. Eu só precisava de alguém para afastar a mão do meu rosto, né? E eu encontrei essa pessoa em Deus. Então, quando vocês estiverem numa situação assim, não guarde para vocês, né? Procura alguém para ajudar, né? A tirar a mão do rosto e poder ver ao redor. E aí a gente falou bastante de tristeza, né? A Amanda falou, você sabe que a Amanda leu esse versículo aqui. Tem compreensão contigo mesmo e consola o teu coração. Afugenta para longe de ti a tristeza. Eu não tinha me dado conta desse versículo, né? De tem compreensão contigo mesmo. Gente, aí quando ela leu isso, caiu uma ficha, assim, tem compreensão contigo mesmo, a gente precisa se conhecer, né? Eu preciso me conhecer e conhecer aquilo que é ruim em mim e conhecer os meus defeitos, né? E saber, é meu defeito, ponto, é meu defeito. Aceitar esse defeito e a partir dessa aceitação, né, compreender como eu sou e a partir daí tentar a mudança, pedir para Deus mudar, né? E aí, então tenha compreensão com seus erros, tenha compreensão com seu defeito e peça para o Senhor, né, atuar e fazer de você uma pessoa melhor. E aí aqui fala da alegria, né? A alegria do coração é a vida da pessoa. E aí eu fiquei pensando, né? A gente falou uns dias atrás aí de como a gente busca a alegria. Às vezes a gente sai buscando alegria de qualquer jeito e muitas vezes a gente encontra tristeza, né? Quem já não passou por essa experiência, né? De se enganar. De estar ali querendo buscar alegria, sai para buscar alegria e daqui a pouco você está mais triste. Porque você não está buscando alegria no lugar certo, né? Então, a gente precisa começar a buscar essa alegria do jeito certo. E ninguém é alegre o tempo todo, né? Mas um padre disse que a alegria verdadeira, ela é a paz que nós temos no coração. Então, mesmo quando você está na tristeza, na turbulência, saber que aquele é um momento passageiro, saber que a situação vai se resolver, isso traz paz ao coração. E essa é a verdadeira alegria, né? Então, não adianta, a gente não pode ser alegre só quando vai viajar, né? Alegre só quando vai se divertir,
alegre quando está namorando, quando está casada, quando está tudo indo bem. Né? Alegre quando só quando eu estou com saúde. Eu tenho que ser alegre quando eu tenho dificuldades. E como que é ser alegre quando eu tenho dificuldades? Porque não é fácil falar, né? Ai, olha, eu estou muito doente e ainda assim eu sou alegre. Olha, estou com uma filha aqui com um problema grande e ainda assim... Então, o padre falou, alegria é a paz que você tem no seu coração. Porque essa paz, ela vai te trazer a certeza da vitória. Vai te trazer a certeza que Deus cuida de você. Vai te trazer a certeza de que esse problema vai passar. Que o problema é passageiro. Né? E eu meditei muito isso. Realmente essa é a alegria. Claro que outros momentos alegres, divertidos, nós teremos sempre. Né? E quanto mais, melhor. Mas tem gente que pensa que a alegria está em ter as coisas, né? Que a gente já falou isso em outras partilhas. Mas a alegria não é o ter, a alegria é o ser, né? É o ser de Deus. É o que eu tenho dentro de mim. E é isso que tem que me tornar uma pessoa alegre. E porque para a gente ter uma alegria, gente, a alegria que não é de Deus, ela passa. Porque os momentos alegres, eles passam. Os momentos alegres, eles não permanecem conosco. Né? Tem uma frase que fala como é que é? Não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe, né? Então, para a alegria ser constante, para eu ser uma pessoa constante na alegria, eu tenho que ser uma pessoa de Deus. Eu tenho que ser uma pessoa que tem paz no coração. Eu tenho que ser uma pessoa que tem a fé. Né? E acreditar sempre que Deus, Ele não vai permitir que a gente tenha uma dor maior do que a gente possa suportar. E aí, quando a gente acredita em tudo isso, a gente alcança a alegria em Deus. Né? E aí, como as meninas já falaram, como eu já falei, se tem alguém aqui que tem a tendência, né, da tristeza no coração, busque essas dicas, né, busque ler a palavra de Deus. Mas lembre-se, a gente fala a alegria, então quem é alegre, quem tem fé, quem tem esperança, não vai ter depressão nunca. Não é assim, né? Porque se a gente parar para pensar, a gente vê o Padre Marcelo teve depressão, o Padre Fábio teve depressão. Hoje eu assisti uma homilia de um padre que eu nem conhecia e ele falou que ele também teve depressão. Então, a depressão é uma doença, né? Uma doença que às vezes a gente é atingido por uma tristeza, que a gente fica lá mergulhada nela, a depressão entra no nosso coração. Se a gente consegue perceber no início, né? Essa tristeza, como a Amanda bem colocou no início, talvez a gente tenha uma saída, né? Então, enfim, gente, vamos ser alegres em Deus, né? Vamos fazer isso que a Valéria falou, vamos no nosso quarto pedir a alegria de Deus, a alegria do Senhor é a nossa força. Quantas frases sobre alegria a gente encontra na Bíblia? Por quê? Porque Deus prometeu que a alegria é para todas nós, para todas. É para mim, é para você, é para Débora, é para Marta, é para todo mundo. É promessa de Deus. Então, vamos tentar ser alegre, vamos pedir para o Senhor alegrar o nosso coração. E quando vocês perceberem que tem uma tristeza tomando conta de você, você tira essa tristeza do seu coração. E se precisar de ajuda, procura alguém que você confie e peça para te ajudar. Não cultive a tristeza no seu coração. Amém? Amém. Falei que eu falo demais? Amém. Ô, Su, só para comentar agora que você falou da alegria, completando aí tanto que a gente já falou, meninas, a alegria da pessoa prolonga-lhe a vida. E por que ela prolonga a vida, né? Porque a tristeza, ela rouba a nossa saúde, né? Então a gente acaba encurtando a nossa vida quando a gente permite a tristeza. A tristeza gera depressão e a gente sabe que a depressão é um problema de saúde. Infelizmente, muitas pessoas nem conseguem, né, sair dela. Então, a alegria prolonga a nossa vida. Olha a importância da gente
combater a tristeza e deixar essa alegria, pedir incessantemente essa alegria que também é dom do Senhor e que com Ele, com certeza, a gente tem êxito, né? Sozinhos, como a Sueli disse, provavelmente não conseguiremos, mas principalmente com a ajuda do Senhor, a gente consegue alcançar aí essa alegria. Amém? Um exercício, meninas, que é fantástico para você ter um coração alegre é louvar a Deus. Né? É o melhor, e assim, você só entende o que eu estou falando quando você começa esse exercício. A gente está na quaresma de São Miguel, né? Aí você tem que fazer um propósito. Um dos meus propósitos é acordar todos os dias de manhã e fazer um louvor a Deus. Já comecei hoje, mas foi muito lindo, porque eu acordei meio que sonhando com um salmo de louvor. E eu falei, nossa, olha, Deus nem deixou eu abrir o olho, já acordei cantando, né? Então, façam esse exercício de louvar a Deus para vocês verem como você muda o seu bem-estar, o seu dia, como muda o seu dia. Você acordar já de manhã lembrando das bênçãos de Deus e agradecendo pela bondade, pelo amor, pela misericórdia, ou seja, por qualquer coisa que você quiser agradecer que venha de Deus. Né? Isso é um exercício fantástico que eu tenho 40 dias para fazer. E aí, depois que você faz 40 dias, você já acostuma, né? Aí você faz o resto da vida, que é só um pouquinho, o restinho da vida. Amém? E alguém quer partilhar, gente, alguma coisa? Hoje é dia de partilha. Quando a gente está presencial, cada um tem que falar um pouquinho, né? Mas aqui hoje a gente está em 37, não vai dar tempo de todo mundo falar. Mas eu ia ficar feliz de escutar alguém. Eu queria falar do livro. Ah, o combate espiritual? É, esse aqui. Teve uma pregadora aqui no grupo, acho que já vai fazer mais de um ano. E ela falou desse livro, eu comprei, muito bom, vale a pena. E traz muitas respostas, né, de dúvidas, inquietações que tem no nosso coração, vale a pena. Depois eu coloco lá no grupo. Amém. Quem quer partilhar? Está colocando aí a oração, vamos fazer rapidinho, Su, dá tempo? Vamos dá tempo. Então, meninas, vamos fazer todas juntas essa oração pela libertação da tristeza? Em teu nome, Jesus, liberta-me da depressão. Em teu nome, Jesus, liberta-me da tristeza. Em teu nome, Jesus, liberta-me da angústia. Em teu nome, Jesus, liberta-me da melancolia. Em teu nome, Jesus, enche-me com tua alegria e tua paz. Eu não aceito que a tristeza e o desespero me dominem. Eu sou de Cristo e somente Ele tem poder sobre mim. Senhor, pela força do teu nome, liberta-me do espírito da depressão e da tristeza e retira todas as amarras das angústias do meu coração. Cura, Senhor, onde esse mal em mim se instalou e liberta-me na raiz desse problema. Cura minhas mágoas e lembranças dolorosas, Senhor. Cura-me dos traumas, ressentimentos e marcas negativas que minha história me imprimiu. Senhor Deus, que tua presença transborde profundamente em meu ser. Pelo poder do teu nome, Jesus, refaça minha história, meu passado e meu presente. Livra-me, Senhor, de todo mal, e que nos momentos de solidão, de descaso e de rejeição, eu seja curada e libertada pela tua presença. Liberta-me de todo medo, incerteza e desesperança. Eu me apego a ti, Senhor. Eu confio em teu poder, em tua graça, em tua bênção. Amém. Amém, meninas?